Fala pessoal, começando mais um Meon Entrevista e hoje o Meon recebe uma presença ilustre. Ele é cientista político, ele é professor, fundador do Partido Novo e comentarista político, já participou do Jornal da Cultura. Christian Lobauer, obrigado pela presença, viu? Obrigado a você, Rubens. Prazer estar com vocês aqui no Meon, para essa prosa legal aqui e tal, em São José dos Campos também. Uma honra recebê-lo, viu? O Christian está lançando esse livro aqui, ó, Fala Professor, Política para a Nova Geração. Ele veio lançar e está aqui falando com a gente, aceitou conversar um pouquinho com a gente aqui. Christian, vou começar falando do motivo pelo qual você veio para São José, que é seu novo livro aqui, do que ele fala. Nova Geração, eu imagino que seja política para quem está começando a entender política. Na verdade, assim, eu fiz um livro bem fácil de ler, é uma entrevista comigo mesmo. Ela teve origem lá em 2019, quando eu terminei a campanha na chapa de vice-presidência com o João Amoedo em 2018. Eu decidi escrever um livro e parei no meio e esqueci esse assunto. Em 2025, eu pensei, puxa, eu preciso escrever um pouco aquilo ali que eu vivi, tudo que aconteceu nesses anos e tal, pensando já nas pessoas mais jovens do que eu. No fundo, não é só os mais jovens ou uma geração específica, mas as pessoas que são mais jovens que eu vou fazer 60, contar um pouco o que aconteceu no Brasil nos últimos 40 anos na política brasileira, inserir o Brasil no mundo e tal. E peguei aquele texto que eu estava engavetado e retrabalhei, e virou essa entrevista longa que trata dos assuntos básicos da política, dos conceitos, da história, um pouco da história do Partido Novo. E acho que é interessante para todo mundo, mas a minha intenção seria despertar nas pessoas mais jovens um interesse pelo que aconteceu no Brasil nos últimos 40 anos. Você falou da história do Partido Novo. Conta um pouco, você foi um dos fundadores, né, do Partido Novo, fundador, daí teve a primeira eleição para presidente, né, já conseguiram com o João Amoedo, que até a gente estava conversando fora, deu todo aquele problema. O que você espera do Partido Novo, as transformações do partido? Tem crescido cada eleição, né, tem aí grandes nomes de destaque no Brasil, o Van Hatten, o Girão, né, o Girão não entrou, né, no partido, Luiz Lima... Adriana Ventura, o pessoal lá está fazendo um trabalho legal. O que você espera do Novo para... Aqui em São José, aqui no Vale, a gente tem o Sérgio Vitor, que é nosso prefeito. Amigo, que é prefeito de Taubaté. O que o senhor espera do Novo para a eleição? Olha, o Novo teve realmente uma fase, vamos dizer assim, gloriosa no seu lançamento, desde o registro, depois cresceu, teve 8 deputados, elegeu governador de Minas, etc. Passou por uma turbulência bem difícil entre 2020 e 2022, e depois começou a se reconstruir. Em 2024 começou a eleger prefeitos, e no caso do Sérgio Vitor, ele é um deles, reelegeu, por exemplo, o Adriano Silva como prefeito de Joinville, o Zema foi reeleito governador no primeiro turno, para o segundo mandato. Então são algumas demonstrações de que o partido tem bons quadros, e que consegue fazer coisas relevantes na política, e essa é a mensagem principal. Uma legenda com consistência, liberal, conservadora, que tem quadros que já entregam. Antes a gente não tinha, agora a gente tem. Então o partido vai crescer. É difícil, o sistema eleitoral é muito difícil, o sistema partidário também é muito complicado, o financiamento é totalmente complicado, para dizer o mínimo, mas esse ano, em 2026, as eleições gerais, a gente deve crescer. A gente vai passar a cláusula de barreira, tem um pré-candidato a presidente, que é o próprio ex-governador de Minas, o Romeu Zema, tem bons candidatos ao Senado, o caso do Marcel, o caso do Dallagnol em Paraná, sim, o próprio Salles em São Paulo, tem muitos candidatos bons para o deputado federal. Nossa meta é fazer uma bancada de 10, 12 deputados. E você até comentou, né, para quem não lembra, o problema foi... teve uma desavença com um ex-candidato do partido. O partido mantém, né? Ele está se mantendo fiel ao que vocês fundaram, né? E é muito difícil hoje no meio da política você conseguir... E se você quiser falar também já do relacionamento que você tem com a direita, que o pessoal chama de extrema direita, o Novo não é da extrema, considerado extrema, mas como que é o relacionamento do Novo agora na questão da eleição com o PL, com o PSB? Então... O Novo é um partido de direita, né? Esse negócio de extrema direita, essa coisa dessa mídia ativista, sim, que passou a ser hiperativista ou extrema ativista de 2019 para cá,
Mas é um partido que tem uma visão de país liberal conservadora, coisa que nunca aconteceu no Brasil. Ninguém teve um programa, um projeto de país liberal conservador na história da República Brasileira, nem na história recente. Então a gente tem essa ambição de oferecer um programa desse tipo. É um partido que passou por uma crise de identidade mesmo em 2021, 2022. Foi um renascimento, né, praticamente. Porque na coisa da polarização o partido se dividiu em dois. Foi uma armadilha que a gente caiu. A gente era um partido independente. E quando a gente teve uma crise interna lá e resolveu empichar o Bolsonaro, a gente se dividiu em duas vezes e marcou muito a história partidária. A gente só conseguiu começar a se recuperar em 2023, 2024. E de lá para cá a gente vem vindo, está se recuperando bem, fez várias prefeituras pelo Brasil, fez 200 de vereadores. Joinville também né? Joinville reelegeu o prefeito, que agora é pré-candidato a vice-governador de Santa Catarina. A sua vice, durante 7 anos, passou a ser a prefeita e deve ser eleita. A gente acredita que é um excelente quadro. Então, Joinville tá uma cidade, é um brinco a cidade, né? Ele saiu com 87% de aprovação. O próprio Zema hoje, que saiu do governo no segundo mandato, que é sempre mais difícil, saiu com 65% de aprovação. Então, a gente tem coisas a apresentar, a oferecer. A gente está enfrentando essa crise institucional de forma bastante corajosa. O próprio Zema tem feito afirmações que a população brasileira quer fazer sobre os excessos do Supremo Tribunal, sobre os excessos de alguns dos juízes do Supremo. Então a gente tem coisas a oferecer já. Mas a ideia é que o partido continue crescendo. É um trabalho longo. Eu estou nisso aqui há 15 anos. Mais 15. Vamos trabalhar mais 15. Bacana. E aí, você falou da questão do judiciário, né? Essa coisa que estava... Como que faz? Assim, o Zema está brigando com o Gilmar Mendes, mas assim, a Câmara decide uma coisa, o STF decide outra, vale o STF, e fica essa briga institucional, essa crise que o Brasil está... Não acredito que você tenha, mas qual que é a solução? Tem solução para o Brasil resolver isso daí? Super difícil. Assim, nós todos os brasileiros estão se perguntando como é que sai dessa encrenca que a gente acabou criando para nós mesmos. Que é uma crise primeira coisa é eleger a direita, talvez. Né? Assim, sem dúvida. Eu acho que a primeira coisa é manter as eleições de outubro. Acho que isso vai acontecer. As eleições vão ocorrer e a alternância de poder acontecer. Esse é o primeiro ponto. Se acontecer isso, eu acho que tem chance de um acordo político. Não vai ter solução jurídica para esse aparelhamento do Supremo. Não tem como resolver do ponto de vista jurídico. O que tem que acontecer é que deveriam ser presos. Alguma boa parte, ou talvez a metade dos juízes. Você acredita que dá para fazer impeachment de ministro ou não? Acredito se houver a mudança de regime, a mudança de alternância de poder e o Senado alterar a sua presidência. Vamos imaginar um quadro aqui onde a senadora Tereza Cristina viesse a ser presidente do Senado. O que ela vai fazer? Vai cumprir o que diz a Constituição. O que diz a Constituição? Depois que o Senado recebeu 55 pedidos de impeachment de juízes do Supremo, em particular Alexandre de Moraes, tem que convocar ele para uma inquisição. Se vai impeachar, eu não sei, mas isso é o que diz a lei, a magna brasileira. Isso não aconteceu. Não está acontecendo. Então, o que você falou, se vai ser impeachment ou não, não importa, mas devia ter chamado para tentar ser, né? O mínimo que a gente esperava é que hoje, o que seria o natural? Que um presidente do Senado convocasse com toda o ritual e toda a circunstância o senhor Alexandre de Moraes para um depoimento e perguntasse a ele como é que o senhor explica que a sua esposa tem um contrato de 129 milhões com o Banco Master, que é esta aberração financeira que aconteceu, o maior escândalo financeiro da história do país. Responda, por favor. Isso é o que acontece num ambiente civilizatório. Sim. Agora, não é isso que está acontecendo. Né? Então, acho que a solução não é jurídica, ela é política. E ela acontece depois que a política mudar. E ela começa pela alternância de poder em 2026. Então, a gente estava comentando também sobre essa briga do Gilmar com o Zema, né? O Gilmar tá louco para pegar o Zema, né? E como é que faz? Assim, que você falou, você acabou de falar que tem que mudar, mas assim, no momento, se ele quiser, porque estão falando, não sei se você acha que é capaz dele eleger o Zema, prender o Zema, só por causa dessa briguinha aí. Então, não vai acontecer pelo seguinte, o que está acontecendo com o Supremo e com algumas figuras do Supremo, Gilmar,
Alexandre de Moraes, Toffoli, que são os casos mais graves, é que eles estão acuados, porque ninguém mais racional, que tem bom senso, acredita que aquilo ali tem alguma chance de dar certo, certo? Assim, são muitas aberrações simultâneas cometidas por esses três figuras aí. Como que a gente fora sai o ministro disso? comunista, fora. É isso, fora assim, eu diria que dos 11, porque vamos imaginar, o ex-advogado do presidente da República é um juiz do Supremo, mas ele quase não aparece, mas ele é ex-advogado do presidente da República, que estava preso. Então assim, o Supremo não é mais um Supremo, o Supremo é uma escola de pessoas amigas do poder, um aparelhamento ideológico, e isso perverteu as instituições brasileiras. Como sai disso? Hoje eles estão acuados, vamos dizer, estão sentindo que até a imprensa, que foi condescendente com um monte de barbaridades, percebeu que também não dá para ir ali. Quando um juiz autoriza ou desautoriza uma multa de 10 bilhões do grupo JBS, porque ele tem associação com os diretores da própria empresa no seu empreendimento imobiliário em Marília, ficou difícil demais de se defender. Então eles estão acuados. Então, quando o Zema faz essa crítica e fala o que a gente quer falar como cidadão, e ele pode falar, porque ele não tem rabo preso com ninguém, ele não tem compromisso com nenhum dessas falcatruas que aconteceram, ele ganha espaço. E aí, qual é a alternativa que o partícipe da acusação ou do comentário pode ter? Ou se calar, porque está envolvido, ou falar mais alto. Então vamos imaginar que ele, se não continuar falando, eu vou te prender. O Zema falou, tá bom, pode prender. O que vai acontecer se prender? Vai de 10% para 30% de popularidade. Então, a situação ficou difícil pro lado do Supremo. O que vai acontecer? Eu acho que eles vão empurrar com a barriga esse caso aí, vão tentar abafar como puderem todos esses escândalos do INSS, do Banco Master e dos seus escândalos particulares até a eleição de 26, até de outubro. E ali a gente vai ter um veredito da população, da sociedade, do que tem que ser feito no Brasil. E espero que seja alternância de poder. E eu sei que é muito complexo, né? Até porque agora saiu a notícia do Ciro Nogueira hoje também, é pouco comparado ao montante até da esposa do Moraes e tal, mas você acha que essa delação do Vocaro, essa situação do Banco Master, agora que essa notícia do Ciro, que é mais ligada à direita, ao ex-presidente Bolsonaro, você acha que pode dar algum tipo de susto na direita, não? Não, eu acho que o ex-ministro Ciro Nogueira, há muitas acusações contra ele, muito antes de Banco Master, né? Operação Carbono Oculto passava pelo nome dele, o caso do INSS passa pelo nome dele. Isso não é eu que estou falando, isso está na imprensa, é público. Se aconteceu ou não aconteceu é outra coisa, mas faz um bom tempo. As emendas de relator lá de ano 2022 também passam pelo nome dele. Então, assim, ele é uma pessoa que não é questão de direita ou esquerda, é uma pessoa que tem ficha no cartório, como se diz a expressão, né? Eu acho que está ficando difícil. Isso que aconteceu hoje é mais um capítulo. Ele vai ter que se apresentar e explicar. Num país civilizado, acho que a situação dele seria também de se ausentar da posição que tem. Presidente de partido político grande no Brasil. Então, o que nós estamos falando aqui, Rubens, é o seguinte: essa presença da contravenção dentro das estruturas do Estado brasileiro, em todas as instâncias, no judiciário, no legislativo e no executivo. Como é que a gente sai dessa enrascada? Se está todo mundo envolvido, como é que a gente reconstrói as pessoas e as instituições? Nesse sentido, é que se destaca o Zema e o Partido Novo. Porque pode falar o que quiser, mas o Partido Novo não está envolvido com nada disso. Pelo contrário, o Marcel está lá na comissão, na CPMI. Teve agora um mandato suspenso, né? Pois a reação do sistema que se defende é essa. Por que o Marcel fez, entre outras coisas? Deu um mandato de prisão para o presidente do INSS, que fez um depósito de R$900 mil na conta do sócio. E ainda afirmou que fez durante a arguição da comissão. Então, assim, quem é que tem aí a sociedade está viva e está questionando no ambiente político todas essas barbaridades, porque o Partido Novo existe, vamos combinar. E outros deputados de outros partidos também, senadores, mas assim, institucionalmente, de todas as legendas, só o Partido Novo que tem legenda livre nessa confusão. Então isso significa que a gente está vivo politicamente, que a gente pode reverter esse quadro, que é um quadro complicado, longo,
e que passa por uma série de processos de depuração aí que nós estamos só no começo. E essa, assim, deu uma animada boa na direita agora também a questão da rejeição do Messias, né, do PL da dosimetria ter passado. Você como um cientista político, um expert aí, isso aí pode ser um alento do que vem pelas urnas, talvez, não? Acho que ajuda. Primeira vez na história que um ministro da STF, né? Então, além dessa característica que não deixa de ser marcante, que é a primeira vez, mas assim, é mais do que isso, porque assim, primeiro que é importante que tenha acontecido, o Messias não podia ser o juiz do Supremo. Segundo, que logo depois veio esse revés da dosimetria, também é bom, porque a dosimetria é uma coisa ruim para o país, né? Que você não considerasse a dosimetria. Mas o que eu acho que não dá para a gente se entusiasmar demais é que esse movimento não foi feito por uma oposição organizada e pelo Brasil livre, Brasil honesto. Foi feito pelo presidente do Senado, que está pensando na agenda dele, o senhor Alcolumbre, na agenda do Amapá e na agenda da relação dele, da relação de força dele, política, com o próprio governo. Então ainda não é aquilo que a gente gostaria, mas já é um sinal de que a chave pode ter virado. Os resultados disso a gente ainda vai assistir, mas esse rolo compressor do PT e sua turma, acho que perdeu força. A gente comentou do judiciário, eu ia te perguntar na hora, acabou passando, você também comenta sobre a Constituição, algumas mudanças que precisa, né? Você acha que, eu acho, como um leigo, né, você que é o cientista político, teria que mudar a forma como o ministro entra no STF? Claro. Essa coisa de ficar indicando, uma hora ia dar nisso, né? Inclusive está no programa do... E qual que é a sua ideia, mais ou menos? Concurso público, alguma coisa? Eu até vou te dizer que quando a gente foi desenvolver, porque eu estou participando também do programa preliminar do pré-candidato Zema. Uhum. E isso a gente chegou a pensar, e ele tem falado, eu vou repetir um pouco o que ele está falando, porque é um pouco o que o partido pensa. O que tem que acontecer? Primeiro, tem que ter mais de 60 anos. Se a gente fosse fazer uma lei nova para definir quem são os juízes do Supremo, mais de 60. Segundo, o que é óbvio, ilibado a reputação e conhecimento jurídico. Vamos combinar que nas últimas indicações não tem. No Toffoli já não tinha lá atrás. Toffoli, enfim. Depois, neutralidade do ponto de vista não é só do comportamento, mas assim, compromisso com a justiça e com o compromisso de defesa da Constituição, que é para isso que eles são pagos. Então tem que ter uma autoridade construída em carreira. Depois, limite de mandato. Não é até, se quiser até morrer, não. Até os 75, então de 60 a 75, ou de 60 a 70. Então uma série... E tríplice lista, né? Sim, lista como tríplice. Como é para reitor de universidade, como é para outras instituições do judiciário. O governador recebe uma lista tríplice para uma posição do Ministério Público, ele escolhe. Então são filtros importantes. O que virou o Supremo Tribunal é a indicação dos compadrinhos, de compadrinhos, dos amiguinhos do poder, do dono, amigos do rei. E isso perverte absolutamente o sistema democrático. Não dá para convencer os brasileiros de que esse Supremo é um Supremo que está acima dos interesses políticos. Ele é uma instituição política por excelência hoje. Ele interfere nos outros dois poderes sistematicamente, interfere na formulação de lei, na reprovação de lei, e interfere no trabalho do executivo hoje em dia. Sim, como eu comentei no começo, a Câmara decide uma coisa, ele recorre ao STF, ele decide outra e vale o STF. Então para que elegeu o pessoal? Para que serve a Constituição brasileira que proíbe isso? Exatamente. Tá difícil, assim, a gente comentou também sobre o Zema tem crescido, e você falou que ele vai lançar a candidatura que se comenta muito sobre a chapa, uma possível chapa dele com o Flávio. Não se fala disso no partido, né? Não, se fala muito, e aliás... no primeiro turno. Essa pressão aí, ela já foi maior. Porque o que o Zema tem dito, e é o que a gente acredita também, assim, ele sentou com o Jair Bolsonaro lá atrás e falou, eu vou sair presidente. O que você acha? Ele falou assim, eu acho bom. Porque quanto mais candidatos da direita tiverem no certame, melhor para a gente disputar com o nosso inimigo comum. E aí faz todo sentido. Quando você tem uma flecha só para dar no
No seu inimigo você tem 3, 4 flechas. Machuca mais. Machuca mais. É. Então, é isso que ele disse, e é isso que o Partido Novo está tentando fazer. Agora, o que vai acontecer daqui 3, 4 meses? Pode ser que ele venha a ser antecipadamente do primeiro turno vice? Pode, mas a princípio o acordo é que ele vá até o final, performe, e depois no segundo turno está todo mundo junto. Sim. Pode até acontecer dele passar na frente, e é isso que dá um pouco de aflição em quem está na frente nas pesquisas, no caso o Flávio Bolsonaro. Acho que são cenários muito difíceis de se prever, é um caso muito difícil o Brasil. A princípio, a sociedade está polarizada, por mais que tenha novidades no mercado, aparentemente é isso que a gente vai ter de novo, Bolsonaro e Lula. O Flávio, pelo menos, é um pouco menos, né, assim, fígado do que o Bolsonaro Jair, né? Eu acho que ele tem algumas qualidades e alguns defeitos em relação ao pai. Então, assim, acho que o pai é mais, como é que é a palavra? Não é original, é mais legítimo. Autêntico. É mais autêntico, é. Ele é mais aquilo que você vê. O Flávio, não conheço pessoalmente, mas aparentemente é um sujeito mais politicão e acho que conhece menos o Brasil. E é menos popular, a palavra, né? Assim, porque o Lula é muito popular, o Bolsonaro também é muito popular, as pessoas se identificam. Acho que o Flávio menos. Acho que o Flávio conhece menos o país, talvez, do que o Bolsonaro, do que o Lula. Mas ele tem o nome, tem a história, tá defendendo o pai, a família, etc. Então, isso é isso, são condições diferentes num tempo diferente. Para a gente já finalizando, que também já agradecendo, economia do Brasil, as estatais aí também tudo de novo, o Haddad deixou o ministério, talvez para sair, não sei se já confirmou se vai ser candidato ou não a governo, né? Mas e aí, o que faz? Quem entra, se a direita ganhar, como é que faz economicamente com o Brasil? Vou te falar o seguinte, estava indo num caminho... O quadro fiscal brasileiro, imposto. Ele é resultado e produto da total incompetência e barberagem de quem estava no comando. Não teve pandemia, não teve crise internacional, não teve bomba atômica, não teve nada. Teve gastança, corrupção e incompetência. A gente tem que estressar isso. E quem estava no comando é o senhor Fernando Haddad. E quem manda nele é o senhor Lula. Não tem conversa. Esse país está com uma dívida interna brutal, maior do que ele teve durante a pandemia, e essa bomba vai explodir no colo de quem for em janeiro de 2027. Entendeu? Isso é crédito, aspas, né? Porque essa bomba foi construída pelo PT e sua turma, que gastam muito e gastam mal. As pessoas têm que entender isso. O juro é 15%, porque esses caras gastam muito e gastam mal. E fora o ambiente de corrupção, de incompetência, de maldade, de ideias erradas, etc. Então, pessoas falam assim, com esse quadro fiscal, melhor que o Lula ganhe para explodir no colo dele. Não é. Sabe por que não é? Porque esses caras acham que Estado não quebra. Eles têm uma coisa dogmática na cabeça, acham que Estado não quebra. Então eles acham que eles vão dar um jeito. Esse jeito chama-se inflação. Hoje, qualquer pessoa comum sabe o que é inflação, está vendo de novo. E quem tem mais de 35 anos, como é o meu caso, e viveu a inflação dos anos 80, sabe o horror que isso daí significa. As pessoas não sabem, essa juventude aí, que eu falo no meu livro, entre outras coisas, para entender o que é inflação, não sabe o que é inflação. Não é 4,5% e agora é 5%, então aumentou um pouquinho. É 100% de inflação ao mês. De aumentar o preço no dia seguinte. Exatamente. Então no supermercado de manhã, à tarde o valor do produto é outro. Então isso daí é um desastre total e atinge os mais pobres, sempre. Quem perde dinheiro com inflação é pobre. Rico não perde dinheiro com inflação. E a gente tem que estressar isso, porque o PT vai, se continuar com esse programa deles aí, com essa cabecinha, nós vamos pegar 2027 com um quadro inflacionário que a gente não vê desde os anos 90, desde o início dos anos 90, desde antes do Plano Real, que é um desastre para a economia. Se vier quem for, certamente vai começar um plano de austeridade, que vai ser duro, vai doer, vai ter greve, porque aí eles vão para oposição, aí eles vão fazer greve, vão dizer que vocês vão... E bater que a incompetência da economia que vai estar deles. Clássico, sempre fizeram, nas instâncias municipais, estaduais e federal. Sempre a culpa é dos outros. Eles são os campeões mundiais de apontar o dedo para os outros e dizer que a culpa é dos outros. Nunca a culpa é deles. E pode acontecer de novo ano que vem. Então, eu acho que é bom para o Brasil que venha a alternância, porque a alternância vai arrumar a casa. Que ninguém é louco de achar que vai colocar o Brasil no futuro com essa inflação de volta e com essa gastança estúpida, incompetente
irreal, irresponsável, que é o que esses caras fizeram de 23 para cá. Bacana. Só para a gente finalizar mesmo, então, agora eu queria ver sua opinião sobre Donald Trump. O que ele tem feito aí no mundo? Se você acha que é por aí mesmo, se ele está perdendo um pouco a mão, agora falou que vai destruir Cuba também. Se você acha que não é por aí? Eu acho o seguinte, nas eleições com Kamala Harris, eu sou brasileiro, a gente dá palpite na eleição dos outros, Sim. mas eles que sabem o que tem que fazer. Sim. Eu acho que o Trump tinha que ganhar mesmo, né? Porque na agenda dele tinha e tem redução de gastos do governo, desaparelhamento do Estado, do Deep State americano, uma série de medidas que me parecem tão boas, tanto para lá quanto para cá. Né? Austeridade, liberalismo, empreendimento, etc. Competitividade, menos Estado, menos intervenção, tudo que a gente prega. Só que quando ele chega, o Trump tem um estilo muito difícil, e assim, é tudo muito desastrado, sabe? Um estilo, então, assim, não só na política internacional, na nacional também. Ele fala umas coisas, publica umas coisas de um estilo que não me apetece. Outro dia fez um meme falando como se fosse Jesus Cristo, você viu? Pondo a mão na cabeça de um doente, como se ele fosse... Não, assim, é muito grosseiro, né? Desrespeitoso. E outra coisa, no cenário internacional, eu acho que o regime venezuelano tinha que cair mesmo. Achei bom dele tirar o Chaves, tirar Maduro. o Maduro. Mas parou no meio, entendeu? É uma estratégia um pouco esquisita. A gente até entende que ele está fazendo aos poucos e tal. O Irã, aparentemente eles erraram o cálculo, porque eu gostaria que a teocracia caísse também. Tem muita gente, muito civil morrendo, mulher, criança morrendo, gente reprimida, mas 30% da população iraniana apoia o regime teocrático. Então você não consegue derrubar um regime que tem quase 50 anos, com 30% de povo que apoia, explodindo as bases principais e o tal do arsenal nuclear que eles estão projetando para ter. Não vai conseguir. E aí estoura o preço do petróleo no mundo inteiro, dificulta toda a economia mundial, fornecimento de fertilizante, toda a petroquímica ferida na região, que afeta os preços das commodities no mundo inteiro, da agricultura brasileira. É um negócio de descontrole que ninguém quer. Então, assim, eu gostaria que o regime cubano caísse, mas não vem brincar de fazer aventura, porque pode ficar pior. Olha o que aconteceu na Síria. Queriam derrubar o Assad, lembra? Tentaram derrubar, não deu certo, ele ficou com um pedaço do país. Então, só agora, alguns anos atrás, que caiu o Assad. Então, a política internacional é mais complicada do que o conhecimento geográfico do Trump, entendeu? Sim. E também essas coisas de tarifa de 100%, 150%, isso não existe, não existe. Então, eu acho que, assim, ruim para o mundo, porque na essência, assim, na apresentação das ideias, das políticas, parecia bom, mas na operação é muito errático e gera muita confusão. Estabanado, né? Também, assim, ele é bem... Bom, é isso, Christian, obrigado pela presença. Para mim, que sou novo, uma honra entrevistar você. Eu já vi você muitas vezes na TV, na época da TV Cultura, assisti o jornal e conheço, para quem não sabe, falei para ele, e é verdade, eu conheci o Partido Novo lá no começo, votei no ex-candidato Amoedo, você era da chapa, né, do Amoedo, vice-presidente, já fui com a cara do Novo logo no começo, então você tem aqui um eleitor do Novo aí, quando tiver Novo a gente vai estar junto aí, tá bom? Obrigado, Rubens, fico feliz de te encontrar agora, de novo, na verdade, depois de tanto tempo pessoalmente, mas a gente tem um projeto de longo prazo, eu acredito na legenda, acredito nas pessoas que vão construir uma legenda maior, as ideias que a gente representa, e esses espaços que a gente consegue conversando com você, assim como agora, valem muito, então te agradeço. Obrigado, gente, é isso aí, até a próxima.